Olá, eu sou Joana Belling, médica veterinária da Equine Medical, e hoje eu quero falar sobre dificuldades na veterinária. Eu sei que muita gente se forma e vai ficar totalmente perdido. Você não está sozinho, isso não é mérito seu. E eu queria contar um pouco da minha história para tentar elucidar esses caminhos com o caminho que eu trilhei. Então, de repente, a minha história pode te ajudar. E tudo começou quando eu nasci com a paixão por cavalos. Então, desde criancinha, eu sempre falei que ia ser veterinária de equinos. E eu montava cavalo, fiz primeiro equitação clássica, não me identifiquei muito com aquilo, resolvi passar para o quarto de milha para correr prova de tambor e baliza. E realmente é apaixonante. Fiz também várias provas de enduro, sou bicampeã estadual de enduro no Rio de Janeiro e também foi uma coisa que foi apaixonante. É uma relação que você desenvolve com o cavalo que é sem explicação. Então eu já tenho essa bagagem, essa relação com o cavalo de antes da faculdade de veterinária. Então quando eu fiz vestibular, eu sabia que iria trabalhar com cavalos. Eu só queria fazer veterinária para trabalhar com cavalos. Fiz vestibular, passei para a Universidade Federal Fluminense, para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e para o UENF, que é, não sei o nome, na verdade, que significa essa sigla, é a Universidade Estadual do Norte Fluminense, acho que é isso. E optei por fazer na UF, porque eu sou de Niterói, cidade maravilhosa, e teria as aulas em Niterói. A UF, para quem não sabe, é em Niterói. E quando eu entrei na faculdade, eu só queria terminar a faculdade, porque eu queria ser veterinária. E durante a faculdade, durante a graduação, as pessoas me falavam que muita gente começa querendo uma coisa e muda para outra coisa, que eu tinha que fazer estágio com outras áreas, que eu tinha que aprender de tudo e nananana. Eu sabia que eu não precisava disso. Isso é para quem está indeciso, para quem não sabe com o que quer trabalhar, com o que vai trabalhar. E eu já tinha na minha cabeça, desde sempre, traçado na minha vida, que eu ia fazer veterinária para trabalhar com cavalos. Inicialmente, eu entrei na faculdade querendo trabalhar com reprodução, mas a minha égua fraturou a tíbia e um veterinário foi atender. E eu fiquei encantada com o atendimento desse veterinário. Falei, eu quero trabalhar com clínica, eu quero fazer isso que ele faz. E fiz toda, apesar de fazer estágio desde o primeiro período com reprodução, porque eu já era do meio do cavalo, então eu consegui abertura para acompanhar veterinários ao longo da graduação pelo meu conhecimento direto com pessoas que conheciam eles. Então foi realmente uma exceção, não é fácil assim, por isso que eu falo que eu tenho sorte na vida, mas eu busquei a minha sorte desde sempre. Eu sabia o que eu queria e sempre corri atrás disso. E muita gente não é assim, tem gente que descobre que quer trabalhar com cavalo no final da faculdade. Não tem problema, você só vai ter que correr atrás do tempo que você perdeu. Mas não te impede de fazer o que você quer, porque é o que você mais vai fazer na sua vida inteira. Você vai passar o resto da sua vida trabalhando com aquilo. É o que você mais vai fazer. Mais horas no dia, você faz o quê? Trabalha. E quem faz veterinária, normalmente faz porque é apaixonado. Porque quais são os problemas da veterinária? Nós somos mal remunerados em média, tá? Porque eu não posso reclamar. Não sei se eu posso falar valores, a gente vai ter uma consultoria com o CRMV para saber tudo o que pode ser falado, porque desde sempre a gente tem que seguir as regras do nosso conselho, ou a gente entra lá e muda as regras,
ou a gente simplesmente segue. E é o que a gente vai fazer. Então, se eu puder falar de valores, acredito que eu possa falar uma média salarial de R$10.000. Em um ano, eu faço uma média de salário de R$10.000. Então, não é ruim. Só que a maioria dos veterinários não recebe isso. Então, os veterinários são mal remunerados, geralmente. E acabam ficando frustrados. Por quê? As suas contas estão vencendo. E você trabalha e não vê o retorno do seu trabalho. Você não tem um carro decente, você não tem uma casa, você não pode viajar. Então, você acaba ficando frustrado. E isso é péssimo. Eu não vivo isso. Mas, continuando a minha história. Me formei, fui fazer o último período de estágio numa área que eu perguntei para o meu professor, o meu orientador, que foi também uma grande sorte da minha vida. Assim que eu entrei na faculdade, eu procurei um professor que fosse da área de equinos, de clínica de equinos. Então, desde o início da faculdade, apurrinhando muito ele deixou eu acompanhar os trabalhos como bolsista sem remuneração. Então, eu ajudava nos projetos de pesquisa sem ser remunerada, mas eu estava aprendendo, eu queria estar ali. E assim que eu cheguei num período e teve uma bolsa disponível, ele me colocou para ser bolsista de iniciação científica, que eu fui até o final da faculdade. Ao longo da faculdade, a gente foi apresentar um trabalho nosso no Congresso Mundial de Medicina Equina, que foi no Guarujá, em São Paulo. E nesse congresso, eu assisti uma palestra de dermatologia de um veterinário, referência mundial, autor de vários livros, que na época eu não sabia disso tudo, mas o nome dele é Derek Notenbelt, da Inglaterra. E a palestra foi tão maravilhosa, tão encantadora, que eu e o meu melhor amigo, padrinho do meu filho, fomos pedir estágio para ele. A gente já estava perto de ter o estágio supervisionado, que o último período lá na UF era só estágio supervisionado, e ele aceitou. E a gente foi para a Inglaterra fazer estágio com ele. E assim, foi uma referência de pessoa, de profissional, porque eu vou colocar aqui o e-mail que ele mandou para a faculdade e para o nosso orientador lá da faculdade, que é o Daniel Lessa. E elogiando a gente. E assim, ele era tão humilde e tão grande e tão disposto a ensinar pra gente, que eu acho que todo mundo tem a obrigação de fazer a mesma coisa. Os veterinários se dividem depois da faculdade basicamente em dois grupos: os que viram práticos com diploma e os que continuam investindo na educação e na profissão. Então, os que ficam só fazendo aquele arroz com feijão da prática, ficam ali estagnados e vão vivendo a vida. Os outros vão estudando, vão fazendo curso, vão crescendo e vão incomodando muita gente. Porque você ser bom incomoda outras pessoas. E a nossa meta aqui com as redes sociais é promover os veterinários que querem ser bons. A gente quer ajudar quem quer ser bom. E por isso que a gente está divulgando todo o conteúdo em rede social, para atrair essa gente, para a gente unir a classe. Vocês veem um médico, por exemplo. Vamos supor uma situação. Um idoso com um problema cardíaco grave é submetido a um exame. Nesse exame é injetada adrenalina para causar uma taquicardia e o exame poder ser feito. O idoso sofre um infarto e vem a óbito em decorrência disso. Vocês acham que algum médico quer ser testemunha, atestar contra o médico que gerou o óbito desse idoso? Agora, vamos supor uma outra situação.
na veterinária. Um veterinário veio de São Paulo para o Rio de Janeiro, para um Aras grande, e foi tirar embrião. De 23 embriões coletados, ele confirmou 3 embriões. O que acontece com esse veterinário? Outro veterinário é o primeiro a divulgar uma má fama que muitas vezes nem é culpa desse veterinário. Às vezes as receptoras são muito velhas, não confirmam o embrião, às vezes você não tem o equipamento, a estrutura necessária no Aras para conseguir confirmar o embrião, é tudo contaminado, por exemplo. Então, assim, vamos mudar a nossa classe. Não vamos falar mal, criticar outro veterinário. Vamos nos unir, nos defender, melhorar a nossa remuneração. Não ficar disputando por preço baixo. A gente tem que ter tabelas para trabalhar todos os veterinários nesses valores. E o que vai diferenciar um veterinário do outro? O atendimento, a disponibilidade. Tem cliente para todo mundo, tem trabalho para todo mundo, desde que você seja sério e dê resultado. Aqui fora, no campo, na vida real, os proprietários não estão nem aí se você tem mestrado, se você tem doutorado, se você usa luva, qual a marca do seu carro. Eles não querem saber. Eles querem saber do resultado que você dá. Eles querem saber se eles têm um problema, se você resolve, se você está disponível para eles. É isso que eles querem saber. Então fica aqui uma reflexão. E se vocês quiserem dar um retorno disso, comenta aqui embaixo se vocês acham que esse vídeo foi útil para você ou pode ser útil para alguém. Compartilha, se inscreve no canal, que toda semana a gente vai postar conteúdo. Toda terça e toda sexta tem vídeo novo e com assuntos variados, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!